fez mestrado aqui no CBPF, doutorado no CBPF, hoje é professor do Cefet do Rio e trabalha com a gente há 5 anos no projeto que a gente tem com a Petrobras na área de processamento de imagens. O CREST, que ele fez muito processamento de imagens nos arcos gravitacionais, aí estudando fontes gravitacionais, vai falar um pouco disso. Ou seja, você vê que uma coisa não foge à outra. A aplicação científica, depois a gente acabou achando onde pode fazer uma aplicação na indústria. Bem, boa tarde. Todo mundo está conseguindo me escutar bem? Vou falar um pouquinho aqui para vocês de aplicações de processamento de imagens, né, como instrumentação científica. A gente vai ver que o pipeline de processamento de imagens ele é utilizado em diversas áreas, com as mais diversas aplicações. Vou mostrar um pouquinho sobre isso. Aqui é um pouco do roteiro que eu vou apresentar para vocês. Como é um público bastante amplo, a gente vai falar um pouquinho de alguns conceitos básicos e depois algumas aplicações que o grupo aqui do CBPF tem realizado, né, e algumas perspectivas futuras. Bem, a primeira coisa que precisa tirar do senso comum é o que é uma imagem, né? A gente está falando de uma imagem digital. Significa que é uma imagem pixelizada, né? Essa aqui é a Lena, né? A musa do processamento de imagem, né? Muita gente que conhece a imagem sabe que a gente usa ela como exemplo. E a gente faz uma representação digital aqui, pixelizada dela, né? Se você botar um zoom, você vai conseguir ver esses pixels. Essa representação, corriqueiramente, ela é 2D, né? Mas nem sempre. Algumas vezes, ela pode representar um volume em 3D. Aqui são exemplos de algumas bolinhas aqui que o Mauri fez, que passaram por microtomografia, e a gente pode reconstruir um volume em 3D também a partir de imagens. Bem, essas representações, na verdade, para a gente, elas vão virar uma matriz, né? Grosso modo, ela vai ser uma matriz de intensidades aqui, onde cada valor aqui representa um determinado tom de cinza. Você pode ter várias imagens de tons de cinza e compor uma imagem colorida, por exemplo, né? Você pode ter uma imagem para cada filtro e compor uma imagem colorida. Em geral, é isso que a gente faz. Então, a gente tem números. Os valores dessa intensidade dependem de uma escolha, você pode ter uma escala maior ou menor, depende do que você está querendo analisar. Bem, o que a gente faz com essas imagens, né? Primeiro a gente tem essa primeira etapa aqui, que é a formação e digitalização da imagem. Esse é um momento que tem mais a ver com um instrumento que vai captar essa imagem. E a partir disso a gente tem o nosso pré-processamento, onde a gente começa a tratar a imagem de fato, a segmentação, que é quando você identifica os objetos, pós-processamento, finalmente as medidas e, por fim, o seu objetivo final, que em geral é a classificação ou fazer uma medida baseada em algum modelo. Né? Existe uma mudança de paradigma quando você faz a segmentação. Né? Até esse momento é um sinal. Daqui em diante, ele é um símbolo. Então, o objeto, você vai identificar o que é um objeto e você vai fazer medidas sobre esse objeto. Então, a partir desse momento, ele ganha um significado semântico, ele é algum objeto, ele é alguma coisa que você está analisando. Vou falar um pouquinho dessas etapas aqui, para a gente ter noção de como elas funcionam. Né? A primeira etapa é o pré-processamento. Você costuma usar filtros, por exemplo, uma abordagem comum, para você melhorar o dado que veio da captação da imagem, da digitalização. Aqui, por exemplo, se você quiser detectar a área de bolinha, isso aqui é a imagem que veio digitalizada, uma fonte qualquer. Você quer achar a área de bolinhas. Se você tentar medir a área das bolinhas aqui, você vai ter um problema imediato. Você tem um monte de buraco nessas bolinhas. Você tem buracos, você precisa preencher. Você pode usar, por exemplo, um filtro de preenchimento. E aí, vai estar aqui. Se tiver alguns certos tipos de ruído, você simplesmente passar um filtro mediano, em que ele pega a mediana de uma determinada região aqui, de uma janelinha, já melhora bastante e reduz variações que não são interessantes aqui, esses ruídos espúrios aqui. Você pode também usar um outro tipo de filtro que vai pegar as bordas, se você estiver interessado em analisar as bordas do seu problema. Então, você vai fazer um pré-processamento de olho no que você vai medir lá na frente. Né? Basicamente, é esse o trabalho do pré-processamento. Vai melhorar o dado, vai dar o primeiro tratamento ao dado que você vai analisar. Em seguida, a gente faz a segmentação. A segmentação é um dos processos mais críticos
de todo o processamento de imagem. Porque é aqui que você define o que é um objeto e o que não é um objeto. Por exemplo, isso aqui é um objeto? Isso aqui é um objeto ou não é? Existe uma série de ambiguidades que tem que ser decididas nessa etapa. Isso aqui é uma imagem do Hubble. Essa aqui é um aglomerado de galáxias, né? Ou seja, uma galáxia, grosso modo, é um conjunto de estrelas gravitacionalmente ligadas. Esse aqui é um fenômeno que a gente estuda, e eu particularmente tenho interesse, que são as lentes gravitacionais, né? É um fenômeno raro, e eu estou usando, vocês vão entender porque eu estou usando esse exemplo aqui. Isso aqui é um aglomerado de galáxias, ou seja, cada ponto que vocês estão vendo aqui brilhante é uma galáxia, e isso é uma imagem do Hubble. Então, nosso desafio aqui é detectar o arco que está aqui, é segmentar esse arco. Você está vendo aqui que tem um arco aqui grande, né? Grosso modo, a imagem desse arco é de uma galáxia que está atrás desse aglomerado de galáxias, e a imagem dela está sendo distorcida devido à gravidade do aglomerado. Então, a gente tem que detectar esses pequenos objetos. Aqui é um arco, isso aqui é um arco, isso aqui é um arco, isso aqui é um arco. E nem sempre a segmentação vai fazer isso para você corretamente. Agora vamos um pouco para o mundo real. Essa imagem aqui é uma imagem altamente tratada para mostrar para o público, é o que aparece no jornal de noite, né? Essas imagens bonitas da análise. O que a gente vive é isso. Já deu para ver que ficou bem mais difícil, né? Essa é a imagem, digamos, que se faz ciência, né? Sem um tratamento para ficar mais apresentável, né? Já ficou um pouco mais difícil. Aquele arco aqui em cima já não está tão visível. Esse aqui quase não dá para ver. Esse aqui ainda está bem fácil. Então, basicamente, você usa uma técnica, você tem uma miríade de possibilidades agora, na qual você vai definir o que é objeto e o que é fundo. Pode ser desde um simples threshold, ou seja, você falar, a partir de determinado nível de brilho é objeto, abaixo de determinado nível de brilho não é objeto. Ou você pode maximizar a entropia do histograma da imagem toda, você pode fazer um algoritmo de clusterização, isso é, você joga sementes aqui, por exemplo, aqui tem um objeto, aqui tem um objeto, e você vai agrupando pixels similares, enfim, tem uma série de escolhas, e cada escolha vai te dar resultados diferentes, que vão impactar seriamente no seu resultado final, né? Por exemplo, aqui a gente usou um programa padrão aqui que maximiza a entropia e gera essa segmentação. Então aqui dá para ver já de antemão que o arco o mais brilhante, até o arco mais brilhante, foi quebrado. O que não é muito brilhante foi todo despedaçado, o que vai em geral acabar com a minha análise. Então, só para vocês verem aqui, foi segmentado, você tem um objeto agora. Então isso aqui é um objeto que você vai analisar. Bem, voltando agora para uma perspectiva mais genérica, a próxima etapa é analisar atributos. Você vai extrair atributos da sua imagem, que também é uma liberdade de escolha. Dependendo do seu objetivo, você vai extrair atributos diferentes. Aqui eu dei um exemplo de texturas. Você pode tirar o contraste, a energia, a correlação, a homogeneidade, a entropia. Você pode propor quantos atributos, quantas features você quiser. Não necessariamente isso vai ser representativo do seu problema. Então, muitas vezes, depois que a gente faz todo o processamento de imagem, o trabalho maior é otimizar esse processamento. Você pode, aqui a gente propôs entropia, 2 tipos de entropia. Qual será a melhor, por exemplo? Outros atributos não são de textura, só para dar um exemplo aqui, são atributos que dependem da morfologia. Esses atributos são particularmente sensíveis à segmentação que você estiver usando, se você usar. Se você não detectar a forma corretamente, se você quebrou o arco, por exemplo, se você quiser uma medida de comprimento do arco inteiro, você não vai conseguir fazer o comprimento dele, vai estar comprometido. Então, só para dar exemplo, tem comprimento, largura, área dele preenchido, enfim. Você também pode inventar quantos atributos você quiser. E a parte final é o reconhecimento de padrões. O problema que a gente está mais acostumado a ver por aí é exatamente isso. Você escolhe atributos, você passa por um algoritmo de reconhecimento de padrões e ele vai te classificar em classe A, B ou C ou quantas você tiver. A sofisticação desse algoritmo pode ser enorme, pode ser tanto uma coisa mais simples quanto uma coisa mais elaborada. E também não tem uma resposta óbvia. Você tem que analisar as várias possibilidades, né? A gente fala, tem às vezes um zoológico inteiro de algoritmos diferentes
que vão fazer essa classificação para você. Né? Só você ter alguns exemplos aqui, que está muito em voga hoje, a CNN, a Convolutional Neural Network, tem que fechar aqui. Né? Ok, né? A Convolutional Neural Network, Naive Bayes, que são métodos que podem ser estatísticos, podem ser métodos de inteligência computacional. Você pode fazer da maneira que você achar que deve e depois você vai ter que analisar se o resultado realmente foi coerente com o que você esperava. Né? Tem métodos que são supervisionados, ou seja, você tem que dar uma tabela verdade, você tem que dizer para o seu algoritmo, olha, aprenda a partir desses dados aqui que são conhecidos. Né? Por exemplo, naquele caso de arcos gravitacionais, eu vou entregar uma tabela de arcos, eu sei que são arcos, e ele vai usar aqueles arcos para aprender, o programa vai aprender a partir da tabela de verdade que eu der para ele. Outros tentam achar os padrões sem nenhuma ajuda, né? sem eu dizer para ele qual é a classe que eu quero. Por exemplo, o Self-Organizing Maps. Outros vão fazer clusterização e outros até, como os mais recentes algoritmos de Deep Learning, como a CNN, vão olhar a imagem inteira. Né? Então você tem várias categorias. Outra possibilidade também é, se você quiser, a partir desse momento, fazer medidas físicas, você, em geral, você vai modelizar agora a sua imagem para ele conformar o determinado modelo físico e tirar uma medida de interesse. Bem, agora eu vou falar um pouco dos exemplos disso, né? Que até agora eu falei muito genericamente, muito abstrato do que a gente faz. Vou tratar aqui, privilegiar os exemplos do nosso grupo. O nosso grupo tem trabalhado há alguns anos com isso. O primeiro exemplo são esses filtros não lineares. Eu mencionei a vocês no início que alguns filtros são úteis para você apagar ruídos. Outros filtros vão ser úteis para você detectar bordas. Mas quem detecta a borda costuma apagar demais. E vice-versa. Né? Quem quer apagar ruído costuma apagar a borda. Quem costuma ver ruído costuma apagar a borda. Então, uma solução para quando você quer realçar certos objetos são esses filtros não lineares. Né? A gente tem o exemplo aqui do Esperona Malik, o trabalho feito pelo André Persequino. Aqui é uma imagem de mamografia e passado o filtro de Esperona Malik, você enxerga melhor as calcificações que o médico precisa analisar para ajudar no diagnóstico dele. É claro que isso aqui foi um exemplo muito simples, mas existem mamografias e geram muitas dúvidas do médico. Né? E até manda fazer de novo, certo? Então, assim, esse tipo de filtro pode ajudar bastante no diagnóstico. Um outro exemplo também feito aqui pelo grupo foi a detecção dos MAFs, né? Multifaceted Asymmetric Radiation from the Edge. Isso aqui foi uma colaboração feita com o JET, né? O Joint European Torus, que é basicamente esse reator de fusão nuclear, e ele tem um problema que quando ele atinge determinadas condições, ele gera essa radiação aqui. Ele precisa ser imediatamente desligado, né? Quando isso acontece. Acontece que isso acontece em uma fração de segundos. Né? Então aqui, ele tem 30K, né? 30 imagens por segundo, uma câmera filmando, gerando essas imagens, e você precisa fazer a análise dessas imagens em tempo real e decidir, olhando para isso aqui, quando é que está acontecendo o fenômeno. Um trabalho feito aqui também pelo grupo, liderado pelo Márcio, e obviamente tem que ser feito em paralelo. Isso é imprescindível para você preservar o equipamento. Outra aplicação, essa foi liderada por mim, foi a detecção dos arcos gravitacionais que já mencionei. A gente desenvolveu um método que faz um tipo de um esqueleto nos arcos, como vocês estão vendo aqui, faz uma linha aqui no meio. E a gente mede, por exemplo, a curvatura. Ali é aquele arco que vocês viram no início, só que a imagem está com uma outra orientação. Eu defino uma curvatura para ele, como por exemplo tem uma curvatura de um círculo. E eu uso essas informações para colocar dentro de uma rede neural bastante tradicional. Eu classifico como arco, sem classificação ou não arco. Pode parecer um problema simples, que vocês viram um arco fácil, né? Mas eu mostrei para vocês arcos que a segmentação destrói. Né? Mas além disso, o pior mesmo é o volume de dados que você tem nesse problema. Né? Tem vários projetos em andamento. Um que está em andamento, por exemplo, é o Dark Energy Survey. Ele mapeia 10% do céu, 300 GB de dado por noite
durante 5 anos. Né? Ele já está, se não me engano, no ano 2, mas ainda tem bastante dado para sair. Ele vai observar 300 milhões de galáxias e 20 mil aglomerados, ou seja, 20 mil objetos com uma probabilidade maior de ter arcos, como aquele que eu mostrei para vocês. E imagens que são de qualidade muito inferior ao do Hubble. Então, nesse montante aqui de dados, eu tenho que achar, a gente espera achar, as previsões dizem que a gente vai achar cerca de 100 sistemas de arco. Então, é muito pior do que você procurar uma agulha no parede. Né? Realmente é um trabalho muito complicado, as imagens têm uma qualidade muito inferior que essas do Hubble, né? Esses Hubble são imagens de espaço. Então, isso é um problema de processamento massivo de dados que a gente está enfrentando. Né? Outros projetos vão mudar a nossa perspectiva para 10 a 5 arcos na próxima década. O 10 é um que já está rolando hoje. Bem, por fim, outra aplicação que eu também tomo bastante do meu tempo é essa aqui, para petrofísica. Isso aqui é só um panorama das imagens que a gente usa aqui no projeto em conjunto com o CENPES. Isso aqui é um poço, e é tirada uma amostra dela, um poço da ordem, são ordens de grandeza, né? Ordem de 600 metros de poço, você tira uma amostra dela, que vai ter da ordem de centenas de metros, e você começa a fazer imaginamento dessas coisas. Tem tomografia médica, micro-CT, você vai diminuindo as amostras até que você chega nas lâminas de média. Né? Só para alguns exemplos aqui imaginados. Parte do nosso grupo trabalha com essas imagens. Eu trabalho especificamente com essas imagens aqui que vêm do próprio poço. São, em geral, imagens de ultrassom ou de resistividade. O que se faz com essas imagens? Vamos lá. A gente extrai atributos dessas imagens. A gente já propôs mais de 100 atributos diferentes para analisar essas imagens. Né? E a gente quer detectar o quê? Estruturas, por exemplo, isso aqui, são candidatos a desmoronamento, né? Não sou especialista nisso, mas a gente acaba aprendendo ao longo do tempo. E a gente também está interessado em saber que tipo de rocha está lá embaixo. A Petrobras tem um conjunto enorme de geólogos, geofísicos, que ficam analisando essas imagens, olhando pedaço a pedaço, vocês viram mais de 200 metros de imagem, olhando para saber que tipo de rocha está lá e que tipo de estrutura se forma lá dentro. Né? Essa análise, em conjunto com muitas outras, vão gerar relatórios que vão concluir pela viabilidade ou não daquele poço produzir hidrocarboneto. Né? Então, o nosso trabalho aqui é classificar texturas. A gente tenta procurar mudanças de textura e classificar os tipos de rocha a partir das imagens, o que já viu que parece uma coisa bastante ousada para a área, porque a gente tenta fazer isso automaticamente. Né? O geólogo entrega para a gente uma classificação que ele fez, a gente usa isso como tabela verdade, e a gente propõe um algoritmo, vários algoritmos, testou e otimizou uma série de algoritmos diferentes para chegar a uma classificação que ainda tenta recuperar mais ou menos o que o geólogo produz. Então, isso é uma ferramenta auxiliar ao trabalho do geólogo hoje. Né? A gente também separa regiões para achar essas estruturas que a gente chama, candidatas a breakouts aqui. Aqui a gente achou os breakouts, que são imagens simuladas. E também, a gente também tem um algoritmo de simulação de imagem, encontrar essas fraturas, que são rupturas dentro do poço. Né? Isso também modeliza isso, tem modelos 3D dele, onde gera os planos onde aconteceram essas rupturas. Isso tudo é implementado no software aqui que o grupo vem desenvolvendo, que é o Matritex. E além do trabalho de vários alunos de mestrado. Quer falar? Bem, as perspectivas, né? Um pouco das nossas perspectivas. A gente mostrou, né, que as imagens de mamografia têm um potencial grande de serem otimizadas, né, de serem melhor visualizadas. Não só elas, mas isso tem potencial para outras áreas médicas, a gente já vê isso acontecendo por aí. A classificação de faces, que é isso que a gente está fazendo ali junto com a Petrobras, ela tenta detectar certos tipos de estrutura. Né? O potencial dela é diminuir o trabalho do geólogo, é ajudar, é agilizar o trabalho do geólogo, que hoje é um trabalho bem penoso, tanto para identificar as fraturas quanto para identificar os tipos da rocha. E hoje também está desenvolvendo esse ArcFinder, o achador de arcos, utilizado. Achar esses sistemas
É uma tarefa hercúlea muitas vezes, porque não dá para fazer isso olhando, e ajuda melhor a gente fazer modelos cosmológicos. Ele pode ajudar tanto na compreensão do que é matéria escura, de como ela interage, se é que ela interage, além de gravitacionalmente, e saber também ter uma perspectiva também sobre a energia escura e outros parâmetros cosmológicos. Né? Só para concluir aqui, só algumas perspectivas. O potencial que a gente está fazendo ele é bem amplo, ela tem várias áreas, né, de atuação, mas em geral o que a gente quer é diminuir o trabalho, o custo humano. Né? Sempre está automatizando o processo, diminuindo o custo humano, principalmente em coisas relativamente simples e repetitivas, que podem ser feitas com algoritmos de machine learning. Bem, obrigado, estourei um pouquinho de tempo.